tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que eu não gravo há muito tempo, mas assim, verdade seja dita, eu tive alguns problemas pra execução dos vídeos, assim, a minha faculdade teve uma época que entrou de greve no meu segundo semestre, depois eu fiquei entulhada de estágio, de coisas pra fazer, então assim, depois de mais de um ano, finalmente voltei pra falar da universidade, falar como que anda o meu curso, porque vocês têm muita curiosidade e muita gente que chegou no canal depois de entrar na faculdade nem sabe que curso que eu faço, o que eu ando fazendo na minha vida, então assim, me desculpa por ter passado tanto tempo sem comentar sobre a faculdade. Pra quem não sabe, muita gente me pergunta, só fazendo os primeiros esclarecimentos, porque muita gente já vai ter essa dúvida, eu faço faculdade de História, né, na UFMG, porque eu moro em Belo Horizonte, então o UFMG é a Universidade Federal do meu estado, Minas Gerais, e eu estou no 4º período, eu já tô no 2º ano de faculdade, terminando agora meu 2º ano de faculdade, na metade já do curso, e estou amando. Muita gente pergunta se eu tô gostando do curso, se eu não tô gostando, se era tudo que eu esperava. Eu estou cada dia mais feliz com o meu curso, eu realmente percebo que aquele é o meu lugar, sabe? Eu me sinto em casa na faculdade, é um ambiente que assim, me traz paz, sabe? Aquele cheiro de livro antigo, cheio de mofo, é aquele cheiro que me faz sentir em casa. Brincadeira, não tem mofo nos livros, mas aquele cheiro de livro antigo, aquele cheiro de plantas, de árvore, porque a minha faculdade é cheia de árvore. Aí quando eu vou chegando perto da faculdade, eu sinto aquele cheirinho de grama molhada, de livros. Aquilo, eu me sinto mais em casa lá do que eu me sinto aqui, sinceramente. Apesar de, obviamente, tem lados positivos e negativos. Tem muitas matérias que eu não gostei, muitas coisas que eu realmente percebo que isso não é pra mim, mas eu tô me descobrindo, sabe? Eu ainda não sei exatamente o que eu quero fazer da minha vida, mas eu tô vendo que eu tô no caminho certo e uma hora eu vou descobrir. Só dando esse primeiro esclarecimento antes de começar a responder as perguntas. Então, eu postei essa foto no Instagram e eu pedi pra vocês comentarem perguntas sobre o curso, como que vai a faculdade, etc e tal, então hoje eu vou respondê-las. E um pequeno aviso antes de começar a responder as perguntas. A gente tá entrando de férias agora e vocês têm um hábito terrível de me esquecer quando vocês entram de férias, porque vocês só voltam no canal pra estudar. Então, eu quero saber qual que vocês querem que seja, né, a programação de férias do canal. Além dos vídeos de viagens que eu vou soltar, o que vocês querem ver? Se vocês querem ver alguma tag, alguma coisa do tipo, algum vídeo de vida universitária, coisa sobre minhas blusinhas, não sei, o que vocês querem ver? Inclusive porque eu não fiz especial de 1 milhão até hoje, eu não tenho nem ideia do que é pra fazer. Tipo assim, tô perdidaça, então preciso da ajuda de vocês. Basicamente isso, tá? Então, começando a responder as perguntas. Primeira pergunta é da Ana Luísa. Você já pensou em fazer letras, certo? Então por que desistiu? Eu estou no 2º período, estou amando, faço na UEMG Campus Divinópolis. Então, quem me acompanha desde 2015, desde meados da minha época de pré-vestibulanda, a minha segunda opção de curso pra faculdade era letras. Eu ainda tenho muita vontade de fazer letras quando eu me formar. Eu sou apaixonada por literatura e eu faria letras com ênfase em italiano, né? Porque eu falo italiano e eu tenho vontade de ter uma certificação um pouco maior, porque eu sou apaixonada pela língua. Só que o que acontece? Eu tinha muita dúvida, eu passei em letras com a minha nota, só que a minha verdadeira paixão na vida sempre foi história. Então, assim, eu tenho vontade de fazer letras, mas no futuro, sabe? Eu não tenho muita vontade de trabalhar com letras, de trabalhar como professora de português. Eu gosto de ensinar história, sabe? Essa que é a minha paixão verdadeira. Mas eu também adoro literatura, adoro línguas e tal. Então, assim, ainda tenho vontade de fazer letras, mas tenho vontade de fazer pro futuro. Ainda mais agora que o curso de licenciatura em letras na UFMG, pelo menos, reformou. E agora o curso de letras, que antes era 4 anos, mais 1 ano, caso você vá se especializar em alguma língua, virou um curso de 5 anos, mais 1 ano, caso você vá se especializar em alguma língua. Então, assim, eu não tenho saco, sinceramente, pra fazer 6 anos de faculdade, sabe? Eu com esse tempo na história, eu consigo fazer licenciatura, bacharelado e começar uma pós-graduação. Então, eu prefiro deixar letras pra depois mesmo, mas caso vocês queiram, eu tenho várias amigas que fazem faculdade de letras e eu posso fazer um vídeo entrevistando elas também pra quem tiver dúvidas sobre o curso e tudo mais. E boa sorte, Ana Luísa, no seu curso de letras. Maria Caroline perguntou quais as minhas expectativas para os próximos semestres. Então, a minha expectativa, na verdade, é conseguir levar na faculdade e descobrir exatamente qual que é a área que eu mais gosto, porque eu tô gostando de quase tudo, então a minha expectativa é só conseguir fazer tudo, porque agora, no momento, meu maior desafio com a faculdade tá sendo conciliar, porque agora eu já cheguei no estágio da faculdade que eu tenho que fazer estágio obrigatório, eu tô tendo várias matérias na faculdade, eu ainda faço meus vídeos, eu tô trabalhando muito mais com o YouTube, sabe? Então, assim, o maior desafio no momento tá sendo conciliar isso tudo, e minha expectativa pros próximos semestres é ter tanto tempo de trabalhar, que é uma obrigação que eu tenho, né, de fazer vídeo semanalmente, de cumprir com os meus compromissos no meu estágio, mas ter também tempo de estudar, porque eu gosto de estudar, eu genuinamente gosto de estudar, gente, eu tenho gosto de sentar, pegar um tanto de marca-texto e lendo, e escrevendo, eu adoro, eu tenho muito
muito gosto por isso. Então, assim, eu espero ter tempo tanto pras minhas obrigações quanto pro meu, sei lá, pra saciar a minha sede de aprender mais, de saber mais. Eu realmente gosto muito. A Brenda perguntou: qual a melhor parte do curso de História? Como você lida com as pessoas que falam que você tem capacidade de entrar em um curso melhor? Tenho vontade de fazer arqueologia, mas a pressão das pessoas me deixa pra baixo. Então, isso é uma coisa que você vive assim, diariamente. É fato, porque não importa o tanto que você estuda, não importa o tanto que você esteja indo bem na faculdade. Eu falo pras pessoas: nossa, eu tô amando a faculdade, eu tô me encontrando. E a pessoa fala: que legal, o que você tá fazendo? Eu falo: História. A pessoa, ela murcha de um jeito, e isso acontece sempre, sabe? Agora que eu tô no estágio mais avançado da faculdade, as pessoas que eu lido mais no meu dia a dia já estão acostumadas. Então, assim, minha família, meus amigos mais próximos, eles já estão acostumados, então eu não vivo tanto isso. Mas no início, né, quando eu decidi fazer faculdade, quando as pessoas me perguntavam o que eu ia fazer e eu falava que eu ia fazer História, era muito ruim. O que eu falo é: você tem que estar decidido, porque se você tiver com convicção dentro de si, as palavras dos outros não vão te afetar. Até porque o que eu digo pras pessoas é: se nem minha família, meus amigos, tipo assim, meus amigos até me apoiaram super, mas se nem a minha família, que eu a amo do fundo do meu coração, que tentou me fazer desistir, conseguiu, imagina se a minha tia-avó, imagina se uma pessoa aleatória, imagina se um comentário na internet vai me fazer desistir do que eu amo, sabe? Depois do tanto que eu lutei pra entrar na faculdade, imagina se alguém vai conseguir tirar o sorriso do rosto que eu tenho de ter a oportunidade de estar estudando lá, sabe? Então, assim, eu lido com as pessoas não ligando pra isso, não importando e também não dando abertura pras pessoas criticarem o meu curso, sabe? A pessoa pergunta: o que eu estudo? Eu falo: História. E pronto. Tipo assim, eu não vou ficar falando mal do meu curso, eu também não vou perguntar o que você acha da minha escolha, porque não me importa, eu tô feliz comigo mesmo e ponto final, acaba por aí. E a melhor coisa de fazer faculdade e tal é que eu acho que é um pouco da flexibilidade que você tem, sabe? Porque a gente tem muitas matérias obrigatórias, mas a gente também tem uma grande liberdade de fazer optativas que são sobre coisas muito específicas. Então, assim, fazer uma matéria optativa sobre cinema cubano, sabe? Isso é uma coisa muito específica e às vezes é uma coisa que você vai descobrir uma verdadeira paixão, sabe? Então, é uma liberdade que ao mesmo tempo que você tem que estudar um pouco de tudo, né? Que a gente tem matéria de história do Brasil, história geral, historiografia, etc e tal, você também tem uma grande liberdade de escolher o que você quer. Tem vários clubes, né? Vários grupos de estudo de história medieval, de história das Américas, de história do Brasil. Tem o grupo de pessoas da paleografia, que são as pessoas que pegam aqueles documentos do século XVII e traduzem, e escrevem, e estudam aquilo, e eles amam o que eles fazem. Então, assim, você tem muita liberdade de ir se descobrindo, e isso não só no curso de história, mas em faculdades em geral, né? Pelo menos nas que eu conheço, você tem liberdade de ver algumas matérias, nem que seja você ir lá de penetra na aula e assistir, você tem essa liberdade. Então eu gosto muito disso. Inclusive porque uma experiência que eu tô vivendo agora é que esse semestre, no final agora de 2017, eu peguei uma matéria da Faculdade de Belas Artes, que é uma matéria de cinema, que inclusive pessoas que estudam na UFMG, eu recomendo muito essa matéria, se chama Autores e Estilos Cinematográficos, que é uma matéria que estuda diretores de cinema. Então a gente estuda, tipo assim, Tim Burton, qual que é o estilo de direção dele, qual que é a linguagem que ele usa pra transmitir a mensagem, filmes infantis, quais que são as peculiaridades que os filmes infantis têm. Tipo assim, uma matéria sobre cinema. Eu gosto de assistir filmes, sempre gostei muito, mas eu nunca tinha parado pra pensar, sabe? Então, quando eu vi essa coisa nova, eu me apaixonei, eu descobri uma nova paixão dentro de mim. Então, quando eu vi isso, eu pensei: gente, eu preciso estudar mais cinema na minha vida, porque eu amei muito, e eu tô com muita vontade de levar isso mais a fundo. Eu pensei: que experiência legal que a faculdade me proporcionou. Então, sou muito grata. Carol perguntou se eu já tenho alguma ideia de especialização ou pós-graduação. Eu sei que eu quero fazer alguma pós-graduação, alguma coisa, mas eu não sei, justamente porque eu gosto muito de várias áreas, sabe? Eu adoro história antiga, especialmente Egito, Roma, né, que o italiano me ajuda muito. Eu gosto muito de história das Américas, história, assim, do México, Peru, Colômbia. Eu amo história das Américas, do continente americano. Então, assim, eu gosto muito de várias áreas e eu ainda não sei o que eu quero me especializar, justamente porque eu gosto de tudo. Mas um dia eu espero descobrir, né? Tô nessa luta aí pra descobrir quem eu sou, afinal de contas. A Camila perguntou: tenho muito medo de entrar em um curso e não ser boa o suficiente. Você tem alguma dica pra isso? Camila, isso é uma coisa que muita gente tem medo, só que a realidade é: ninguém entra preparado na faculdade. A gente entra na faculdade justamente pra aprender. Então, assim, você não precisa estar preparado, você não precisa ter um super conhecimento prévio, porque justamente você tá indo lá pra aprender. Então, assim, não tenha medo, caia de cabeça, porque quando você entrar vai ser todo mundo calouro, vai estar todo mundo mais ou menos na mesma situação, vai ter todo mundo acabado de sair da escola. Então, assim, não se preocupe, não acha que você já tem que entrar sabendo de tudo, porque você tá lá justamente pra isso, né? Pra aprender. Martins Lud perguntou: o que te levou a perceber que esse curso era o certo pra você?
Então, basicamente, eu sempre soube que eu queria mexer com história pelo resto da minha vida. Tipo assim, que a maior paixão realmente que eu tenho dentro de mim é a paixão pela história. E aí eu fui fazer o curso de história porque assim, né, eu não me via fazendo outra coisa. Eu precisava estudar história e o curso de história, né, parecia ser o caminho. E aí eu percebi que era o curso pra mim porque eu adoro o curso e eu gosto do curso apesar de ter coisas que eu não gosto. E eu não gosto dessas coisas justamente porque eu estudei essas coisas e eu percebi, não dá pra mim. Então assim, coisas, por exemplo, metodologia de história, né, que é o estudo da forma científica de se estudar história. Eu não entendi nada disso. Eu tentei estudar, me esforcei, mas aí eu vi e percebi, ok, isso não é pra mim. Eu vou ter que ser uma estudiosa de alguma outra coisa. Então assim, você vai tropeçando, você vai aprendendo um pouco mais sobre você, um pouco mais sobre o curso, sobre as várias opções. Você vai conhecendo pessoas que te mostram outras áreas. Então assim, pelo menos as minhas amigas da faculdade, cada uma tá seguindo um caminho. Eu tenho uma amiga minha que o sonho, ela não quer, tipo, fazer graduação, pós-graduação, essas coisas. Ela quer trabalhar. Então assim, desde o começo do curso, ela já começou a dar aula em escola, já começou a trabalhar na área, porque o foco dela é esse, é sair já pro mercado de trabalho. Eu tenho outras amigas que o sonho delas é ser acadêmica. Eu tenho uma amiga que no segundo semestre entrou no grupo de estudos medievais, tá aprendendo latim para conseguir traduzir os documentos e ela adora isso. Eu tenho outras amigas que estudam mais em outras áreas. Então assim, a pessoa ela faz o caminho que ela quer do curso. Então basicamente é isso. Eu percebi que o curso é pra mim porque eu adoro, apesar dos pontos negativos, eu vejo muitos pontos positivos e eu me sinto muito feliz e muito realizada estudando. Milena perguntou como que é o sistema de avaliação na maioria das matérias, provas ou trabalhos. Então, essa é uma pergunta inclusive muito engraçada, porque eu não me lembro, sinceramente, da última vez que eu fiz uma prova fechada na minha vida. A última prova, sinceramente, que eu fiz fechada, de questão de marcar xizinho, foi o Enem, juro por Deus, porque na história não tem prova de marcar, é só prova aberta e geralmente as provas da história são provas de poucas questões que você tem que escrever muito. Então, assim, eu já tive prova de história do Brasil que era simplesmente, tipo assim, analise a República Velha. E aí você fica, meu Deus do céu. E aí você escreve um texto de 6 páginas e essa é a sua prova. Tem um ponto positivo que é, você coloca o seu conhecimento e o professor vê que você sabe e te valoriza, então é mais tranquilo de você mostrar pro professor que você sabe, só que é muito cansativo, é muito abrangente. Mas assim, não é nada impossível. Sinceramente, muita gente pode até tacar pedra em mim por causa disso, mas eu acho que é bem tranquilo você conseguir passar nas matérias. Eu acho bem de boa. Só que agora, pra você passar com uma nota boa, você tem que ler, você tem que se esforçar. Dá pra você vagabundar tranquilamente. Mas se você quiser ser uma pessoa competente, se você quiser tirar uma nota boa e não só passar com a média, você tem que se esforçar. Mas o bom também é que também tem muitos trabalhos em grupo, trabalhos que você faz em casa, inclusive várias provas também você faz em casa, o que eu acho engraçado, porque quando eu falo, tipo assim, não, eu tenho uma prova pra entregar dia tal, as pessoas ficam, tipo, você vai entregar uma prova, você vai fazer a prova em casa, mas as pessoas não colam. Não, porque em história não existe isso de colar. Porque como são textos, não tem como você falar a resposta pra outra pessoa, sabe? Então, assim, é muito interessante porque a gente tem várias provas que são com consulta, o que é aterrorizante. Porque quando a prova é com consulta, significa que a prova ou tá muito difícil, ou que a prova vai te exigir um nível que você vai ter que colocar citação, norma BNT numa prova escrita. Mas assim, a gente tem muita prova com consulta, a gente tem muita prova em grupo, trabalho em grupo e tal, o que é ótimo porque acaba que seu conhecimento é mais valorizado, só que também é muito trabalhoso. Mas assim, adoro. De qualquer forma, é bom porque realmente valoriza o seu conhecimento. Matheus perguntou qual que é a principal diferença entre escola e faculdade. Assim, eu acho que a principal diferença é que na faculdade você é mais independente. Por exemplo, se você quiser cortar uma matéria, você pode. Depois você lida com as consequências, né? Mas você pode. Você pode montar um pouco a sua grade horária. Eu vejo muitos colegas de sala que mudaram pro curso noturno pra conseguir trabalhar. Ou então eu mesma que cortei algumas matérias pra conseguir ter tempo de fazer vídeos e tudo mais. Então, assim, a pessoa ela tem uma certa independência, ela tem a liberdade individual, digamos assim, né? De eu posso sair da aula a hora que eu quiser, eu não preciso pedir permissão pra sair, pra ir no banheiro, eu posso chegar atrasada, eu posso ir embora no meio da aula, não tem problema nenhum. Mas, obviamente, assim como tudo na vida, né? Quando você toma uma escolha, você tem que lidar com as consequências. Então, assim, obviamente no início é muito fácil ceder a tentação de o professor não pode brigar comigo, então eu vou mexer no celular. Só que isso não é uma atitude boa, então você é uma pessoa responsável por vontade própria e não por obrigação, né? Na escola a gente não mexe no celular na aula porque não pode. Na faculdade a gente mexe porque não vai ser bom pra gente. Então, eu acho que essa é a maior diferença, que você tem maior liberdade. Mas o que é bom porque você cria um senso de responsabilidade, mas também é ruim porque você pode ser irresponsável. Então, gente, essas foram as perguntas que eu respondi nesse vídeo. Eu vou fazer uma parte 2 respondendo mais algumas perguntas porque vocês realmente mandaram muita coisa. E eu fico muito, muito feliz que vocês estão tendo dúvidas, estão tendo questionamentos, que vocês estão se interessando mesmo pelo curso de História.
história, sabe? É muito legal, de verdade, eu incentivo. Assim, eu sou muito suspeita pra falar, mas eu incentivo super quem tem o sonho, a vontade de fazer o curso de história, porque é realmente muito legal. Então, assim, muito obrigada pela paciência pra você que viu o vídeo até aqui. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm mais perguntas, e também deixem aqui nos comentários quais vídeos vocês querem ver agora nas férias. Então, fiquem ligados, se inscrevam no canal pra parte 2 desse vídeo, que vai sair com mais perguntas, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!